amorosa. Afonso, eu começo te perguntando, afinal de contas, a inteligência artificial, ela é uma aliada para a nossa geração ou ela passa a ser uma vilã? Eu te diria assim, Cris, já como se fala no futebol, né, entrando meio de sola, a geração 60 mais não precisa de inteligência artificial. É a inteligência artificial que precisa da geração 60 mais. Ela precisa da experiência das pessoas para se construir, porque ela é, como se diz hoje, regenerativa, ela constrói o seu conhecimento, a sua experiência, com a experiência das pessoas que utilizam da inteligência artificial. E quem é que tem conhecimento para prestar boas informações para o meio, para a internet? Porque o que é a inteligência artificial? Ela coleta todos os dados que são colocados pelas pessoas na internet. E nós temos hoje quase que talvez 80% das informações que circulam pela internet são fake news, são informações falsas, são informações que a gente, quando pesquisa no Google, sabe que tem que ter muito cuidado para analisar. E quem é que é capaz de, ao receber uma resposta aparentemente errada de um desses programas de inteligência artificial, capaz de dizer para ele, não, talvez isso não seja assim, vamos conversando e vamos aprimorando. São pessoas que têm experiência. E quem é que tem essa experiência? São as pessoas que já estão trabalhando há 30, 40, 50 anos, ou seja, são as pessoas de mais idade, em princípio. Então, tu entendes que a inteligência artificial, sim, ela se torna uma amiga? Ela não nos contrapõe? Ela não, de forma alguma. Inclusive, é o segundo ponto que é, nós estamos criando um certo mito, uma mitologia em torno da inteligência artificial, no sentido que ela é um programa, ela precisa ser vendida. ChatGPT e outros copilots, enfim, são programas que precisam ser vendidos. E nós temos hoje uma imensa, todos nós aqui recebemos cotidianamente no Instagram e outras ferramentas, propagandas de influenciadores vendendo cursos de como fazer o melhor prompt, de como usar melhor as ferramentas, porque eu sei uma ferramenta que é melhor que o ChatGPT, eu sei de outra ferramenta. Isso se cria um mito em torno da inteligência artificial que não passa de um programa que pode nos ajudar desde que a gente tenha esse conhecimento prévio. E aí é que entra a questão da pessoa idosa que já tem experiência para saber utilizar isso aí. E tem, só para complementar rapidinho, tem uma outra questão importante. Um outro grande mito que se cria, que é uma mentira muito grande, é que a inteligência artificial vai tirar o emprego das pessoas. Sim. E em tirando o emprego das pessoas, tiraria também a possibilidade de emprego das pessoas de 60 a mais, que é um dos grandes temas que a gente vem tratando. Isso também é um mito, isso não existe. Como assim? Porque, por exemplo, se nós formos ver, isso, estatísticas, até estava recentemente lendo uma do Sebrae, um relatório do Sebrae, em torno de 80% dos empregos no Brasil são empregos que não precisam utilizar inteligência artificial. São comércio, serviço e até mesmo na indústria. Nós vemos que são vendedores, pessoas que atendem balcão, vendedores de loja, pedreiros, serventes na indústria, operadores de máquina. 80% dos empregos hoje existentes no Brasil não precisam se utilizar da inteligência artificial. Mas são empregos que, até pelo que tu citaste, necessitam também, não necessitam da inteligência artificial e também são trabalhos de menor escolaridade. Mas, do ponto de vista para quem tem uma faculdade, para quem trabalha com o saber, né? A inteligência artificial, ela não pode, num curto prazo, reduzir aonde tu teria 2, 3 cabeças pensantes na empresa, daqui a pouco tu aciona, tu dá um clique e tu já tem ali 10 cabeças pensando. Em algumas áreas, sim. Eu cito uma, por exemplo, que é a área onde eu trabalho, que é a área jurídica, que são trabalhos intelectuais, esses sim poderão ser atingidos, não porque as pessoas atualmente vão perder o seu emprego, mas ao longo do tempo as possibilidades de emprego vão diminuir.
Por exemplo, uma pessoa que vai preparar, digamos, uma denúncia, né? Um promotor de justiça, ele tem uma equipe hoje preparando, pesquisando jurisprudência, analisando, fazendo, enfim, né? Um ministro. Essas pessoas fazem um trabalho intelectual que hoje uma inteligência artificial pesquisa isso em questão de segundos no Brasil inteiro e já dá. Então, neste pronto. aspecto... Então, em trabalhos intelectuais, há uma tendência a uma diminuição da chamada empregabilidade. Postos que não serão criados ou não serão preenchidos, no caso de aposentadoria das pessoas, porque a inteligência artificial, sim, poderá substituir 5, 6, 7 estagiários e analistas por um apertar do botão da própria autoridade. Mas isso, veja bem, nós estamos falando de 5, 10% de toda a massa de trabalhadores. Que ainda é inexpressivo, mas há de se dedicar um olhar mais atento. Nesse movimento de sem-idadismo que tu impõe com tanto entusiasmo, o Afonso ele é um dos coordenadores do movimento sem-idadismo. Ontem criamos a associação e agora eu já sou o presidente do movimento. Olha, ele não me deu spoiler, então eu estou... Parabéns. E neste movimento, existe uma salvaguarda, ou, digamos assim, informações que nos levem, nós da geração 50 mais, como estamos aqui, a nos preparar para esse futuro rapidamente? Eu vou te dizer agora uma notícia, acho que meio bombástica. Não é notícia, é uma visão. As pessoas de 60 mais não vão ter empregos. E, portanto, não vão precisar se aprimorar ou aprender. Elas terão trabalho? E aí é uma grande questão. Nós sabemos hoje apenas 6% da massa de pessoas ocupadas no Brasil tem 60 a mais. E são 3 milhões e pouco de pessoas. E desses 6%, 3 milhões e pouco, são pessoas que estão ainda ocupadas em quê? No comércio, nos serviços, em profissões que eu comentei na última vez, subocupadas, estão na informalidade ou em empregos que exigem pouca escolaridade. Portanto, não vão. A questão que não está sendo vista é a solução para o problema das pessoas, para uma ocupação das pessoas com 60 a mais, não deve ser procurar empregos, e sim políticas públicas que visem dar uma ocupação para essas pessoas. Porque o nosso sistema ele já não dá oportunidade para aquelas pessoas que são jovens, que dirá para quem tem 60 a mais. Então, me parece que é uma luta assim, um pouco, não vou dizer inglória, da gente buscar que o mercado ofereça trabalho. A gente vai ter que... É políticas públicas que têm que fazer isso. Construídas. Por exemplo, te dar uma ideia rapidinho. Nós temos 179 mil escolas no Brasil, de ensino fundamental e ensino médio, entre públicas e privadas. Se o governo tivesse uma política pública, por exemplo, de que cada escola tivesse que ter 3 pessoas 60 a mais empregadas e o governo desse um subsídio, por exemplo, meio salário mínimo para cada um, nós teríamos 540 mil pessoas empregadas. Certo. Empregadas que eu digo trabalhando, porque isso é importante para a psicologia e para a depressão. E eu fiz as contas, se desse meio salário mínimo, 700 e poucos reais, o governo gastaria 5 bilhões por ano num programa desse. Perfeito. Imagina que só nas emendas parlamentares são 70 bilhões. Então, um programa público que só traria benefícios. Imagina uma auxiliar, eu fico imaginando, por exemplo, uma auxiliar de enfermagem dentro de uma escola. O que não poderia ajudar? Ter um servente dentro de uma escola permanentemente para estar consertando as situações, em vez da escola precisar. Olha o estado das nossas escolas aqui. Afonso, nós vamos voltar a falar nesse assunto. Eu sei que o assunto é longo, né? Não, esse assunto ele é maravilhoso e nós falamos de coração para coração. O nosso público somos nós. Quer dizer, então a gente fala com muita propriedade.